Você está tirando do Flamengo a chance de ter um cara que em algum momento ele pode jogar. E a gente sabe que esse Hoje, por exemplo, adversário se fortalece. Tá? Não sou a favor da contratação. Mas se for contratar, eu acho que faz mais sentido agora. Porque em 6 meses muita coisa pode acontecer. Vamos para as informações. Eu vou começar falando da queda de braço do Flamengo com a emissora responsável pela transmissão dos jogos do Brasileirão. Porque é o seguinte, Flamengo e Cuiabá no sábado estava marcado para 9 horas da noite. Mas a seleção brasileira passou na segunda colocação do grupo dela, vai pegar inclusive o Uruguai. Vamos, seleção brasileira! Se o Brasil ganhar do Uruguai, os uruguaios do Flamengo voltam mais cedo para casa. Mas aí o jogo da seleção contra o Uruguai está marcado para 10 horas da noite. Ou seja, para não ser praticamente no mesmo horário, a Globo e a CBF tiveram que mudar o horário do jogo do Flamengo. Pois bem, a Globo, que está transmitindo, que transmite o Campeonato Brasileiro e também transmite a Copa América, queria botar o jogo do Flamengo para 6h30 no sábado. O Flamengo brigou nos bastidores para que o jogo fosse 8 horas. Muita gente vai falar assim, mas por que o Flamengo fez tanta questão de 1h30? Faz muita diferença no descanso, na preparação. É óbvio, gente, é óbvio. Mas a Globo queria botar 6h30 para não atrapalhar o pré-jogo da seleção brasileira com o Uruguai, porque eles fazem todo o pré-jogo, faz total sentido. Mas, no fim das contas, a CBF acabou botando o jogo do Flamengo, passando de 9 horas da noite para 8 horas da noite, tal como o Flamengo brigou, ou seja, o Flamengo, portanto, ganhando uma queda de braço aí nos bastidores, que foi extremamente importante. Vamos falar agora de Gabigol, galera, porque ontem a ESPN cravou que 99% de acerto do Gabigol, Palmeiras e Flamengo, que o Flamengo está fechando a saída de Gabigol para o Palmeiras, e aí eu fui apurar com os 3 lados. O lado do Gabigol negou, o lado do Flamengo negou, e o lado do Palmeiras negou o acerto com o Flamengo e até mesmo com o jogador. No lado do Flamengo, o que me relataram foi o seguinte, Vene, antes de o Palmeiras fechar com a gente, eles precisam fechar com o Gabigol. Eles fecharam com o Gabigol? Até agora ninguém falou nada com a gente. Então os 3 lados negam. Não procede que o Gabigol está deixando o Flamengo para ir ao Palmeiras no meio dessa temporada, pelo menos até agora, dia 3 de julho, 18 horas e 23 minutos. Não procede. Pode acontecer? Eu acho difícil. Repito, o Gabigol fica livre em dezembro, ele tem um julgamento previsto para o segundo semestre, um julgamento extremamente importante. Se eu fosse diretor de algum clube interessado em Gabigol, eu esperaria o julgamento e negociaria diretamente com o jogador para fechar um pré-contrato e pegá-lo, entre aspas, de graça a partir de janeiro de 2025. Mas a informação que a gente tem não procede o acerto do Flamengo com o Palmeiras para a saída de Gabigol nesse momento, tá bom? E por falar em Gabigol, o jornalista Júlio Miguel Neto soltou nas suas redes sociais o seguinte, com a iminente saída de Gabigol, o Flamengo já começa a procurar possíveis substitutos para o camisa 99 no plantel rubro-negro. O alvo da vez é o atacante de 19 anos David Washington, revelado pela base do Santos e atual jogador do Chelsea. David, que foi comprado por 16 milhões de euros pelo clube de Londres, teve poucas partidas pelo time principal, mas é tratado como uma grande promessa pela direção dos Blues. Com características semelhantes às de um centroavante de área, David é um jogador agudo e finalizador. Algo que pode facilitar o negócio entre Flamengo e Chelsea é o fato de o jogador ser agenciado pela Bertolucci Sports, que já tem alguns jogadores dentro do Flamengo. E aí eu fui procurar o lado do empresário e lá me relataram o seguinte, não procede, ele tem 19 anos, acabou de chegar na Europa, foi há mais de 30 jogos no profissional, estreou na Premier League, sub-21 e fez 9 gols. Garoto se apresenta dia 8 no Chelsea para a pré-temporada. Então fica aí o registro no lado do atleta, no lado do Flamengo. Até agora não me responderam sobre David Washington, mas me responderam sobre um outro atleta. Trata-se de Lucas Paquetá. Dando os devidos créditos, quem publicou primeiramente essa notícia foi o GE.com, e aí eu fui apurar e me confirmaram. Flamengo negocia a contratação de Lucas Paquetá. É isso mesmo, é o verdadeiro Lucas Paquetá, que está com a seleção brasileira, disputando a Copa América, craque.
do West Ham. É isso que vocês estão ouvindo, não é fake news, tá bom? Não é clickbait, muito pelo contrário, é verdade. O que está acontecendo? Vocês sabem que o Lucas Paquetá ele está sendo acusado de estar envolvido em uma situação de aposta, enfim, que ele teria levado cartão amarelo para poder beneficiar alguns apostadores, e ele tem contrato com o West Ham até junho de 2027. O que o Flamengo faz? Usando o argumento para tirar ele do foco, o Flamengo conversa com o West Ham para conseguir um empréstimo de 1 ano. E aí, conversei com pessoas que administram a carreira do atleta, me confirmaram, já tem o ok do atleta, o ok dos empresários do atleta, tudo certo, e o Flamengo agora está tentando junto ao West Ham, utilizando desse argumento que seria bom para o West Ham e também para o atleta. Por que seria bom para o West Ham nesse momento? Porque tiraria o atleta do foco. Ele está sendo acusado pela Liga Inglesa. E lembrando, se não fosse essa acusação, esse problema fora das 4 linhas, o Lucas Paquetá hoje provavelmente estaria sendo comandado por Pep Guardiola do Manchester City, porque foi um clube que quase contratou esse jogador, só não finalizou a contratação por conta dessa situação envolvendo o Lucas Paquetá fora das 4 linhas. Então o Flamengo, de fato, está negociando a contratação desse atleta e existe um otimismo muito grande para fechar a contratação, porque me falaram que está muito próximo e perto de acontecer. Venê, a chance é grande, bem grande, a chance é real. Eu estou lendo exatamente o que me disse uma pessoa do Flamengo e também uma outra pessoa que faz parte ali da gestão de carreira do Lucas Paquetá. E é isso mesmo, o Lucas Paquetá pode voltar ao Flamengo por empréstimo de 1 ano. Eu acho que seria uma contratação absurda, contratação para vestir a camisa 10 hoje no Flamengo. O Lucas Paquetá é um jogador que está vivendo o seu auge da carreira, está jogando muita bola com a camisa do West Ham. Para mim, ele seria o 10 perfeito hoje no Flamengo. Com todo respeito aos demais atletas, mas o Paquetá chegaria para ser titular absoluto, sem sombra de dúvidas. Ele tem 26 anos, gente. É um jogador extremamente jovem, versátil, joga de volante, joga de meia, ele joga em várias posições. Você já conhece o Paquetá. No Flamengo, inclusive, ele jogou de falso 9, jogou de centroavante. Então, dispensa elogios, comentários sobre o Lucas Paquetá. O que a gente precisa informar para vocês é, de fato, Flamengo negocia com a West Ham a contratação de Lucas Paquetá, utilizando desse argumento para tirar, entre aspas, o jogador do foco por conta dessa acusação da Liga Inglesa envolvendo jogador, possivelmente ou não, enfim, quem sou eu para dizer se ele está envolvido ou não? Isso aí é investigação que está sendo feita, inclusive está em andamento, e aí o Flamengo tenta a contratação e existe uma expectativa muito boa, pelo menos dentro do Flamengo e também de pessoas envolvidas na gestão de carreira de Lucas Paquetá, de fato isso acontecer. Podemos falar o seguinte, Flávio Gomes, vamos lá. Ontem, tá? Ontem, por volta de 9 horas da noite, a informação que eu recebi, e tá aqui no meu celular, enfim. Dê informação. Tá? Diz o seguinte, a conversa é a seguinte. Ele vai chegar ao Flamengo e dizer o que todos já sabem, que não vai ter espaço com o Tite para jogar como titular, que o Tite não é muito afeito à personalidade dele, que não tem mais clima de acordo com a diretoria. Beleza. Ele, Gabriel, abriria mão de salários e premiações que tem a receber até o final do ano, em torno aí de 20 milhões, né? Contando luvas, etc., que são diluídas em contrato. O Flamengo não precisaria pagar para ele e ficaria livre dessa, entre aspas, dívida. Ou seja, o Flamengo economizaria cerca de... livra de 20 pau. 20 milhões de reais. O Palmeiras ofereceu a ele cerca de 30% desse valor que ele teria a receber com o Flamengo em 6 luvas, milhões. Né? Tá. Exatamente. E diluiria esse valor em 5 anos de contrato, mais os salários que ele gostaria de receber. Aí também não é uma muita proposta, assim, né? Qual é o salário dele?
Não, esse salário não sei. Salário, mas ele tá falando que o Palmeiras oferece como luva, seria isso, né, Fascicani? 6 milhões pra diluir em quantos anos de contrato? 5. Tudo bem, eu adoraria, mas não são 3 anos com mais um que você tinha falado ontem? Mudou, são 5. Eu acho razoável, 6 milhões. Mas eu não abriria a mão de 20 milhões. Mas nunca, né? Nem se me colocasse no pau de arara. Mas na verdade, assim, pra ele, na verdade, é o Flamengo que abriria a mão dos 20 milhões de porque compensação. isso seria, aquilo que, Né? que a gente tava falando. O Flamengo pode não receber nada, mas também deixou de gastar 20, quer dizer, então... Sim, mas eu sou ele. Hoje é 3 de julho. Fico mais 6 meses. Ele tem 28 anos. Espero mais 6 Mas por que meses. ele tem 20 milhões para receber do Flamengo? Salários, salários, premiações de até o final títulos, do etc. Luvas. Salário. Isso não é isso. Luvas de Dá na renovação. mesa porque ele vai pegar do Palmeiras. Isso é não isso. tá abrindo mão de nada. Ele não tá Não, abrindo. ele não. Ele vai receber salário. Ele vai receber Sim, mas ele tá recebendo o quê? Premiação? O que ele tem pra receber de 20 milhões? Você tem Campeonato Carioca, tem premiações de Libertadores. É que essas coisas são diluídas em contrato, né? Os caras não O que eu recebem a acho, assim, premiação que o no cash, né? O Flamengo vai deixar de gastar, né? Sim. E pro Flamengo talvez isso... Agora, o que eu sei é que o Flamengo, além disso, o que trava a história é que o Flamengo ainda quer um chororô, né? Quer um chororô nessa brincadeira. Além de abrir mão, ele quer ganhar um pouco mais, né? E eu conversava com pessoas que o Palmeiras, em último caso, se fosse uma condição que passasse pela decisão do Abel, o Palmeiras estudaria pagar algo que não ultrapassasse a casa ali de 3 milhões de euros, né? Mais isso. 3 milhões de euros? Pô, tá sobrando dinheiro lá, não é possível. Espera até o final do ano, pô. Então, mas aí que tá, Sormani. Esse cara aí, a pergunta que eu fiz pra pessoa, eu falei assim, mas o Abel espera... Ele quer pra já também, né? Ele falou assim, não é que o Abel quer o Gabigol. A brincadeira que ele colocou entre aspas. O Abel obrigou a Leila a contratar o Gabigol. Meio que eu quero. É o cara. Esse é o cara que eu preciso, tá? Então, assim, a história tá nessa, tá? Entre Gabriel e Palmeiras, Tá a tudo conversa é muito bem resolvida. O Palmeiras sabe quanto que ele quer, o Gabriel já sabe quanto que o Palmeiras ofereceu e tá tudo legal. A questão toda é o Flamengo. Então, existe essa tentativa do Palmeiras não colocar R$1, mas ao mesmo tempo fazer o Flamengo economizar. Ou então numa segunda hipótese, que é mais difícil, até porque o conselho do Palmeiras, algumas pessoas lá dentro, influentes, e que garantem politicamente estabilidade à Leila, são contrárias à contratação. Mas ela também tá falando, dane-se vocês, entendeu? Eu quero, Ela não tá nem aí. o Abel pediu e não tô nem aí, e ela sabe que vai se reeleger e tá tudo certo. Claro, ela tem contas a prestar em relação a valores que o Palmeiras tem a gastar em contratações. Mas é aquela coisa, por mais que haja uma eleição, todo mundo sabe que ela tem mais 3 anos de Palmeiras, entendeu? Então, até lá, até 2027, eu vou fazer o investimento que eu precisar e que o treinador pedir, tá? Então, esse é um consenso da comissão técnica. Eu sei que ontem, por exemplo, dando crédito, né? A Marcela Rafael da ESPN, a apresentadora do jornal Sport Center, ela cravou ontem à noite, por volta de 9 da noite, que 99% o Gabriel vai jogar no Palmeiras. E que faltariam detalhes entre Palmeiras e Flamengo. Sei que muita gente tenta desmentir e tal, mas ela é uma pessoa que não se arriscaria daquilo que eu conheço, né? Num jornal de tanta relevância, dar uma informação que é pesada, vai jogar no né? vai pro Palmeiras, gente. Sim, pra mim tá na cara. Agora, isso, a questão que falta é esse detalhe, que é o que a Marcela talvez quis explicar, é quanto o Palmeiras vai pagar pro justamente Flamengo. quanto que o Flamengo quer receber, se ele abre mão desses valores, se o Palmeiras vai pagar, se não vai pagar. Enfim, porque, o Sormani, existe, lógico, o pensamento racional é o que você colocou. Espera até o final do ano e tá bom, pega de graça. Mas é que você, de repente, chega agora e ganha uma Libertadores. Pô, mas lógico, Então, vocês aí dois premiação. você está tirando... Já valeu, já valeu. Você está tirando do Flamengo a chance de ter um cara que em algum momento ele pode jogar. E a gente sabe que esse Você cara, enfraquece o adversário, se fortalece Claro. e Exato. impede que o outro ganhe um campeonato que você E o quer impacto? ganhar. Tá uma certo. coisa Você numa vai dor de vender de barriga, camisa. numa dor de barriga do Flamengo, vamos supor, né, as dores de barriga do futebol. Pedro toma um terceiro amarelo, fica fora de um Palmeiras e Flamengo.
E aí o Flamengo vai tentar decidir uma semifinal com Carlinhos. Não vai. E o Flamengo poderia ter o Gabigol pra decidir. Pô, muito melhor. Mas aquilo que eu falei, o Pedro era um cara sossegado e aceitou, numa boa, ser reserva do Gabriel. O Gabriel não aceita. Exato. Eu dizia, sempre disse, é um luxo pro Flamengo ter 2 jogadores desse nível. Eu cansei de dizer isso. A não ser que você coloque os dois pra jogar. Exatamente. Sim, Você acha que o Gabriel vai... legal, eu vou ficar no Flamengo pra ser o reserva. Se o Pedro tomar o 3º cartão amarelo, eu jogo. E se não tomar? Eu vou ficar no banco? E o Pedro faz Agora, a parte eu concordo dele. com você. O Carlinhos não pode ser esse cara. Com todo respeito ao Carlinhos. E o Pedro faz a parte dele. O Pedro merece essa titularidade. Se hoje ele tá sendo poupado, é inclusive um pecado, porque ele volta a Belo Horizonte pra enfrentar o Atlético Mineiro depois daquele episódio de um ano atrás que ele toma um soco do preparador físico. Foi no jogo... Lá Foi no jogo que não era na Arena... no Independência, que não era na Arena MRV, era no Independência ainda. Então, do soco do Pablo Fernandes. O cara do São Paulo. São Paulo. Tava com dúvida. Foi onde destruiu o Flamengo no ano passado. E aí acabou o Flamengo naquele ano. Então o Pedro, esse ano com 24 gols oficiais na temporada, artilheiro do Brasil, ele faz por merecer. Na verdade, ele tá fazendo a parte dele. É o seguinte, pessoal, e não menos importante, nós vimos a notícia ontem lá da ESPN de que o Palmeiras já estava 99,9% certo com o Gabigol. A notícia foi trazida pela jornalista Marcela Rafael, da ESPN, e acabou gerando uma grande repercussão pelas redes sociais. Cara, vamos lá. O Vene Casagrande, mais tarde, desmentiu essa informação, dizendo que tanto Palmeiras e Flamengo negavam qualquer tipo de acerto. O paparazzo rubro-negro, ele trouxe aqui pra gente uma averiguação lá dele, da equipe dele, o seguinte, vamos lá. Eles conversaram com uma pessoa que está dentro, que tem uma fonte ligada dentro do departamento de futebol do Clube de Regatas do Flamengo, sobre esse assunto. E ele respondeu o seguinte, vamos lá. Abre aspas. O Palmeiras querer o Gabriel e estar 99% perto não muda em nada em relação a nos pagar uma compensação financeira. Ou seja, já deu um recado, né? Ou seja, essa notícia pra gente é irrelevante. De qualquer coisa, de qualquer forma, a gente vai exigir o pagamento, senão ele não vai liberar o atleta. O jogador só sai com compensação. Toda hora dizem que está saindo. E não tem clube nenhum nos procurando. Tudo história. Não teve Cruzeiro, não teve Grêmio, não teve ninguém. Mas se quiserem, terão que pagar. Ou ele sair apenas no final do ano. E aí já não é mais com a gente, afirmou a fonte. Muito influente na diretoria do Flamengo e presente lá em BH com a diretoria. Então eles estão presentes pro jogo lá, que acontece hoje entre Atlético Mineiro e Flamengo, jogão, que vai acontecer hoje à noite pela rodada do Campeonato Brasileiro. Neto, o que você acha em relação a isso, tá? A declaração dele termina aqui. Vamos lá. Mano, assim, eu penso que não necessariamente o Flamengo vai ser informado dessa negociação. Até porque, se o Palmeiras negociar com o Gabriel e topar esperar até janeiro para apresentar o atleta, tá tudo certo. Não tem por que informar ou justificar ao Flamengo. Ó, a gente tá contratando o Gabigol, beleza, Landim? Não. Tipo, dane-se o que os dirigentes do Flamengo acham ou deixam de achar. A negociação do Palmeiras com o Gabriel para janeiro de 2025 é do Palmeiras com o Gabriel. Afinal, o próprio Flamengo que abriu essa brecha para que essa negociação acontecesse, porque não apresentou nenhum desejo, pelo menos por agora, de ficar com o jogador. Então, assim, o Flamengo às vezes também nem foi informado disso. Às vezes os caras também nem sabem disso. Porque se o Gabigol realmente estiver saindo com o Flamengo, entendendo que o Flamengo não quer mais ele, pra que ele vai ficar dando satisfação pro Flamengo? É uma sacanagem muito grande a mídia brasileira, e aí, meu Deus do céu, lançarem uma notícia dessa apenas para gerar hashtag na rede social. Apenas para falar, nós fomos o primeiro a trazer a notícia. 100% confirmada. E aí, é lamentável para o jornalismo esportivo brasileiro uma coisa dessas. Aí as mídias alternativas ficam meio assim, né? Nesse tiroteio. Eu já falei que eu não ia trazer mais repercussão de mercado de futebol aqui, mas eu não aguento. Todo mundo tá falando disso. Eu tenho também que expor minha opinião. Eu tento trazer as fontes
mais confiáveis possíveis. E eu penso que a ESPN não seja uma fonte não confiável, porque, pelo amor de Deus, galera, é a ESPN. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem os fatos que desmentem isso. E aí, uma matéria do nosso Palestra, olha isso. Olha isso. O Flamengo basicamente deu uma esnobada ali no Palmeiras. Estando certo ou não estando certo, pra gente, não muda nada. O que a gente quer é a compensação. Ou seja, a gente já lavou a mão do atacante. Só queremos dinheiro. Se não quiser, o cara vai ficar aí na geladeira. Basicamente, esse é o recado do Flamengo. Tá? Agora o nosso Palestra apurou o seguinte, que o Palmeiras espera contar com o Gabigol agora, na metade do ano. O que eu acho que faz mais sentido, tá? Não sou a favor da contratação. Mas se for contratar, eu acho que faz mais sentido agora. Porque em 6 meses muita coisa pode acontecer. E aí, ó, e faz um movimento sem dinheiro ao Flamengo. Então o Palmeiras quer tentar utilizar o argumento salarial para convencer o Flamengo de abrir mão da compensação financeira. Dá uma olhada. Ó. O nosso Palestra apurou que a ideia é fazer com que o clube carioca economize com os vencimentos do atacante, além das premiações. Vamos tentar entender. O Palmeiras entende que uma saída agora é uma economia em algo em torno de 18 milhões de reais em um semestre para o Flamengo. Por outro lado, 30% dessa quantia voltaria para o atleta em luvas durante o contrato de 5 anos que o Palmeiras oferece ao Gabriel Barbosa, somado ao salário pago no período. Gabigol não está nos planos do técnico Tite, né? E aí as notícias que a gente já sabe. Então assim, pessoal, eu acho muito difícil o Flamengo liberar. Ah, Neto, mas é 18 milhões. É 18 milhões, realmente. Só que eu acho que o Flamengo não vai liberar o atleta só por esse argumento. Não vai. Os caras vão querer uma compensação maior. E se eu fosse o Palmeiras, na boa, eu colocaria. Colocaria, sei lá, ó, vocês vão economizar 18 milhões de salário e a gente coloca aqui 15 milhões, 20 milhões. Estamos falando de quase 40 milhões. Eles querem compensação financeira? Então vamos negociar a compensação financeira. Fala, nação, só notícia absurda nessa quarta-feira aí. O Vene trouxe uma bomba. O Flamengo pode estar repatriando o Lucas Paquetá, que hoje joga no West Ham da Inglaterra e tá com esse problema de aposta esportiva sendo investigado pela Liga Inglesa. Pode dar algum BO para ele lá. Eu acredito que há grandes chances dele ser, entre aspas, expulso da Liga, né? E aí, ele tá vindo pro Brasil para estar saindo dessa tempestade e quem sabe já ficar de vez aqui no Flamengo, se ele for barrado de jogar na Liga Inglesa definitivamente. Essa contratação vai ser uma contratação de peso que, inclusive, o Marcos Braz tinha dito aí, né, numa entrevista, que não faria contratações de peso nessa janela, que era só para ajustar o time. Só que pintou essa oportunidade e lógico que não pode deixar passar. Concordo com o Vene. Acho que o Lucas Paquetá tem grande potencial para ser o camisa 10 do Flamengo. A gente tem o Arrascaeta aí que já está há alguns anos no Flamengo jogando muito bem. É um gênio, é craque. Porém, conta muito o vigor físico, né? O Lucas Paquetá tem 26 anos, 26 ou 27 se eu não me engano agora. Tem visão de jogo e é muito habilidoso. Somando isso, para mim, ele pode estar carregando a camisa 10, além de ser cria do ninho, né? Isso também faz muita diferença. Mas e você, torcedor, animado com a volta de Lucas Paquetá? Deixa nos comentários aí. E a notícia que eu quero trazer para vocês é que o Flamengo vendeu o Thiago Maia para o Internacional definitivamente. E tem uma quantia interessante para entrar no cofre do Rubro Negro, que seria uma quantia de 17 milhões de reais. Se a gente for analisar a negociação que o Flamengo está fazendo com o Palmeiras, caso o Gabigol só vá no ano que vem e continue no Flamengo, esse valor aí de 17 milhões já paga os custos do Gabigol no Flamengo, que seria em torno de 20 milhões de reais aí. Então o Flamengo mais uma vez muito bem financeiramente. Inclusive eu acho que foi hoje, o Flamengo fez um post aí agradecendo os serviços prestados pelo Thiago Maia lá no Instagram. Thiago Maia teve uma passagem aí de muita oscilação no Flamengo, teve uma temporada boa, outra nem tanto assim, mas fazendo uma soma da sua passagem no Flamengo, teve a sua contribuição
nos títulos conquistados. E como vocês puderam ver aí, o Facincani e a mídia palmeirense não tá de bobeira não, quer tirar o Gabigol para enfraquecer o Flamengo e fortalecer o Palmeiras na temporada. Bom, no meu ponto de vista, pode levar o Gabigol tranquilamente. Acredito que o Flamengo não vai ficar enfraquecido com a saída do Gabigol, até porque o Gabigol nem tá jogando, não tá com futebol para isso. Eu acredito que hoje o Carlinhos entrando em campo, ele soma mais que o Gabigol, até porque o Carlinhos faz o centroavante de verdade, né? O Gabigol, ele já não joga assim há muito tempo, na verdade nunca jogou, sempre saiu muito da área e isso sempre foi um problema pro Flamengo, porque quando ele sai não tem quem faça, a não ser que jogue Gabigol e Pedro. Então, por mim, pode ir Gabigol à vontade, vai jogar no Palmeiras. Eu acredito que ele pode até dar certo sim no Palmeiras, porque o Palmeiras busca um centroavante há muito tempo e não encontra. O Rony estava fazendo esse papel lá, mas pelo amor de Deus, até os palmeirenses concordam que o Rony tem que jogar de lateral. O que o Rony sabe fazer é correr muito. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui pro Vene Casagrande, pro Placar TV e pro Opina Porco. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição, que você vai ser direcionado para os canais. E se curtiu esse conteúdo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.